queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Nós estamos atualmente no item 7 do primeiro capítulo da primeira parte do Céu e o Inferno, que trata da doutrina, capítulo, não é? A primeira parte trata da doutrina, e o primeiro capítulo é sobre o futuro e o nada. E aqui é muito interessante, como nós vamos mesmo aprendendo e aprendendo. Aqui já estamos, veja. Em 1857, no Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre o materialismo, o panteísmo, a doutrina espírita, como nós comentamos aqui. Mas, em 1865, então já 8 anos depois, ele já traz mais uma. E nós ontem estávamos falando de panteísmo. Não. O panteísmo, e vamos ver aqui no item 7, o panteísmo, nós, os seres encarnados, saímos da divindade. E depois, quando morremos, voltamos para a divindade. Saímos como centelhas divinas a se manifestar neste mundo e depois voltamos a participar, né, a fazer parte do todo do Criador. O que Kardec nos trouxe, e sinceramente, eu vi a letra maiúscula, eu olhei, mas não vi. E aí eu entendi que esse todo universal, no início do item 5, Kardec diz: há uma outra doutrina que nega ser materialista porque admite a existência, de um princípio inteligente fora da matéria, que é a doutrina da absorção no todo universal. Então já não é na divindade. É no todo universal. Olha, em termos de consequências, é a mesma coisa, ok? Mas, na ideia da origem, é diferente. Por quê? Primeiro saímos da divindade. E desse todo universal, olha, esse todo universal não é divindade. É matéria. Todo universal. O todo universal. O universo é matéria. Né? E Deus não é matéria. E o universo é a criação de Deus. Então, Kardec diz assim no item 7, que é o nosso primeiro de hoje. Nessa doutrina do todo universal, a doutrina que admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, que é a da doutrina da absorção no todo universal. É fora da matéria, mas o universo é matéria, que todo universal é esse. Vejamos que isto não é fundamental na medida em que nós não somos participantes dessa doutrina. Mas quando... e aí eles não vão ver o mundo como nós vemos. E o que parece uma incongruência não é para esta doutrina, que não é espírita. Então, se tentarmos usar a lente da doutrina espírita para vermos uma outra doutrina que pensa de forma diversa, vamos dizer, então não está falando Lé com Cré? Não. O Lé é lá, o Cré é aqui. Ok? Então,
Kardec diz: nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere em considerando o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Ok? Tudo divindade. E aqui? Aqui não. Aqui é fora da divindade. Esse do todo universal. Então, outra coisa interessante, não é? No panteísmo, tudo é divindade, tudo, criador e criação. Certo? E vou te contar, perdão, eu vou te contar. Mas consideremos que a imaginação humana, como é fértil. De onde as pessoas tiram essas teorias? Não é? Porque nós sabemos de onde saiu a doutrina espírita, ela foi revelada pelos próprios espíritos. Mas essas teorias foram reveladas de que forma? Interessante, Kardec, pelo menos até aqui, não fala sobre isso. Então, Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Isso dói. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas no panteísmo. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. Não é para entender, é para aceitar. Essa é essa doutrina. Item 8. A esse sistema podem opor-se numerosas objeções, cujas principais são essas. A divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das suas perfeições, pergunta-se: como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidade de progredir? Cada parte estando sujeita à lei do progresso, disso resulta que Deus, ele mesmo, deve progredir. Se progredir sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias diferentes e divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo. Um ser que veio lá, tão imperfeito, lá de trás. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como ocorre que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Quantas pessoas não falam contra tudo e todos quando tem um problema, porque muitas vezes a dificuldade é de ver o quê? Que nós somos a causa dos nossos problemas, não é? Continua Kardec. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se um só fato vier a dar-lhe um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. Kardec, ele é de uma paciência
didático. Não, não. Vamos a cada coisa, vamos avaliar, analisar e responder a fim de revelar a inconsistência das coisas e de revelar da mesma forma a consistência de que é formada a doutrina espírita, com relação a atender a nossa razão. Item 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, o da, como é o nome? Da absorção no todo universal. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Então, tanto esse todo universal quanto o panteísmo, perde-se a individualidade quando se morre. E também, antes de chegarmos, também não havia individualidade. É o que estava falando ontem, não é? Quer dizer, se nós saímos de um todo universal harmônico, homogêneo, como é que as pessoas são tão diferentes? E se essas pessoas melhoram aqui, quando voltam para o todo universal devia melhorar. Então, por que continuam saindo do todo universal pessoas tão imperfeitas e até mesmo perversas? Também não faz sentido. Então, se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que essas consequências ilógicas, repetindo. Se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que as almas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades de vontades, ou seja, de infinitas vontades diferentes entre si. Um caos. Aqui não está o caos, eu estou a dizer. Um caos. Além disso, cada alma, sendo parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por uma força superior, porque não tem força superior. Todo mundo junto e misturado. Não incorre, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos, bons ou maus. Não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. E também vai voltar para o todo. Quem acha? Quem fez? Quem fez? Não fui eu, foi o todo. Já voltei para o todo, estou misturado no todo. Acabou, não tem individualidade. O que aconteceu é isso. Por todo o ângulo, parece que é assim, caos, caos, caos. Né? Item 10, que não vamos entrar no 10, que 1 minuto não vai dar para vermos. Então, amanhã cá estaremos para darmos continuidade ao nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.